Boa noite a todos, boa noite aos presentes, aos participantes aí. Hoje começando mais uma noite e a última da nossa Drummond IT Experience 2021. Uma semana aí que nós tivemos de palestras, né, com os professores da Unidrummond. Agradecendo aí a participação de todos, né, os nossos alunos, nossos ex-alunos, e também aos inscritos, aí ao público presente que veio através do site do simpla.com.br. Eu sou o professor Guilherme Matsushita, sou o coordenador dos cursos de tecnologia, dos cursos de ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de TI, Redes de Computadores, e também os cursos de bacharelado, Sistemas de Informação e Ciência da Computação. Em nome aqui da Unidrummond, agradecemos aí a participação e a colaboração dos professores da noite, professor Alexander Esperandio e professor Marciano, eles que vão fazer aí as palestras da noite, né, falando sobre sistemas operacionais Linux e o monitoramento de redes. Então, agradeço a participação dos nossos professores aí. E também aos professores, aos outros professores aí que estão participando também, que trouxeram seus alunos, os professores até de outros cursos que estão prestigiando o nosso evento aí, meu muito obrigado. Lembrando a todos, né, que esse é um evento dos cursos de tecnologia e que acompanha aí as redes sociais, né, da Unidrummond, os perfis aí dos professores também, sempre nós estamos promovendo aí mais eventos, queremos trazer aí mais ações para os próximos semestres, né? Já no semestre que vem, queremos montar aí um outro evento desse tipo aqui, né? Porque a gente vê que a adesão foi grande, a participação de todos foi muito efetiva, então é uma forma de retribuir aí também a consideração que todos aí têm pela Unidrummond. Desde já eu peço aí a todos os participantes que deixem seus microfones desligados e as câmeras também desligadas, para que não atrapalhe aí a apresentação dos professores, né, que você tenha um áudio e uma imagem boa sendo transmitida. A transmissão está sendo gravada, então depois no canal do YouTube da Unidrummond, esse material todo vai ser compartilhado. Então, acompanhe, né, dê preferência para acompanhar aí a palestra do professor. Ele sempre vai dar um tempo aí no final da palestra para participação de todo mundo, para dúvidas, para questionamentos, tá certo? Use o chat também do Teams para poder mandar a sua mensagem, mandar uma pergunta, algum questionário, utilize o chat também, tá certo? Lembrando a todos, né, que fizeram as inscrições aí pelo site do Simpla, de que o certificado referente a cada noite de palestra vai ser enviado por e-mail aí do próprio Simpla, né, a partir já desse final de semana ou no máximo já segunda-feira. A gente vai estar disponibilizando esse certificado aí de participação. Então, não se preocupe que você que fez a inscrição aí de todas as noites, você aí vai receber os 5 certificados com 2 horas de participação aí, tá certo? Da minha parte, muito obrigado, agradeço novamente, tá, a todos os participantes pela grande adesão aí ao nosso evento e a todos os professores, né, desde segunda-feira, né, até hoje, a todos os professores pela colaboração e disponibilização aí do conteúdo, do conhecimento ao nosso evento. Meu muito obrigado. Passo a palavra aí para o professor Alexander, para ele começar a palestra da noite aí, e depois, na sequência, vocês têm a palestra do professor Marciano. Obrigado, uma boa palestra para todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu vou pedir para os professores presentes para ir admitindo o pessoal. Se você estiver vendo o chat, aparece
no modo de comando, né, é só clicar em admitir. Porque eu vou estar em tela cheia, eu não vou conseguir ver o Teams. Eu pretendo nessa aula mostrar o padrão de sistema de arquivos do Linux. É um padrão que proposto, né, pela comunidade Linux para distribuições ou para sistemas do tipo Unix. O Linux é um sistema do tipo Unix. Então, eu me baseei nesse padrão para preparar essa aula para vocês. E o que eu quero fazer nessa aula, nessa apresentação é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês alguns diretórios do padrão do sistema de arquivos. Eu quero mostrar isso meio rapidamente. E aí eu quero fazer a instalação do sistema no VirtualBox. E eu vou fazer um particionamento de acordo com o que a gente tiver aprendido na aula, né? De acordo com o que a gente tiver visto do sistema de arquivos. Vai ficar uma parte prática junto com a parte teórica. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo aí? Deu certo, só colocar a tela cheia aí. Agora sim. Agora sim? Vou voltar ao slide anterior, então. Então, vamos lá. Essa figurinha mostra o sistema de arquivos de um sistema do tipo Unix, como o Linux, por exemplo. Então, a raiz é barra, a barra de divisão normal do teclado. E esses são os subdiretórios em barra, são os diretórios na raiz. Dentre esses diretórios, um diretório importante, né, um dos importantes, é o home do usuário, né, a casa do usuário. Então, nesse diretório barra home, eu tenho os usuários do sistema, onde dentro desse diretório do usuário, cada usuário pode fazer quase o que quiser. Então, vamos em frente. As diretrizes têm a intenção de apoiar a interoperabilidade de aplicações, quer dizer, a operação entre as próprias aplicações, ferramentas de administração, interoperabilidade de ferramentas de administração de sistema e de desenvolvimento também. E também scripts, tanto quanto maior uniformidade de documentação para esses sistemas. Então, esse padrão de sistema de arquivos facilita essas características. Vamos em frente. O padrão define duas distinções importantes sobre arquivos. Faltou um S ali, foi mal. O arquivo pode ser compartilhável ou não compartilhável. E ele pode conter também arquivos, falando de diretórios, né? Diretórios compartilháveis ou não compartilháveis. E diretórios com conteúdo variável ou conteúdo estático. Os diretórios compartilháveis têm dados que podem ser compartilhados entre vários hosts diferentes. E os não compartilháveis contêm dados que são específicos de um host, né? Então, eles não podem ser compartilhados porque eles vão mudar de host para host, né? De máquina para máquina. Diretórios com conteúdo variável contêm dados que sofrem alterações sem a intervenção do administrador. São dados que se modificam conforme a utilização do sistema. Arquivos de log, por exemplo, spool de e-mail, são conteúdos variáveis. Por outro lado, o conteúdo estático diretórios que têm conteúdo estático têm dados que não mudam, a não ser por intervenção do administrador. Aonde a gente instala, por exemplo, os programas, os softwares, né? Tem atualização quando o administrador admite atualização, ou fazendo atualização automaticamente. São alguns exemplos aí nesse slide. É compartilhável e tem conteúdo estático, /OSR e /OPT. São diretórios onde são instalados as aplicações, são instalados os programas.
é não compartilhável, mas tem conteúdo estático, /etc e /boot. /etc tem configurações que são particulares de um determinado computador. São arquivos de configuração, configuração de rede e módulos, etc. Vou explicar isso mais adiante. /boot tem o kernel. Contém o kernel para você reiniciar a máquina, para você iniciar a máquina. Diretórios com conteúdo compartilhável, mas que tem conteúdo também variável, são /var /meio e /var spool news. Então, um spool de news, de notícias, né? E um subdiretório de e-mails. Então, tem conteúdo variável, fica em /var. Reparem isso. E nesse caso ali, pode ser compartilhável. E outros diretórios não compartilháveis, ainda no diretório /var, quer dizer, conteúdo variável, né? Var_run e var_lock. São diretórios que contêm, são subdiretórios que contêm coisas específicas da máquina. Então, o var_run contém, por exemplo, o PID dos processos. Arquivos com os PIDs dos processos, etc. E var_lock contém locks necessários para o sistema. Vamos em frente. A hierarquia raiz. A hierarquia barra, que é a raiz do sistema, contém esses diretórios, né? Eu quero que vocês reparem aqui os diretórios bin e diretório sbin. Essa é uma outra diferença do Windows. No Windows, arquivos executáveis, eles têm uma terminação, né? Eles são .exe, por exemplo. No Linux e no Unix, qualquer arquivo pode ser tornado executável. Basta ele ter a permissão X. Ele tem uma permissão para ser tornado executável. Então, eu poderia ter arquivos executáveis em qualquer lugar do sistema. Ia ser muito complicado de encontrar um certo executável. Então, por padrão, o padrão do sistema de arquivos, ele pede que os arquivos executáveis sejam colocados em diretórios bin e sbin. E eles podem ter qualquer nome, e não tem terminação. Eles não têm uma terminação no nome. Não precisa de nada disso. Eles só precisam ter uma permissão X. Então, se você olhar, vir um diretório bin ou diretório sbin no sistema de subdiretórios, é um diretório que ele contém arquivos executáveis e não contém subdiretórios. A gente vai ver isso já já. Eu vou explicar alguns desses subdiretórios, alguns desses diretórios da raiz, aliás, em mais detalhe. Aqui tem um resuminho, né, em inglês, mas eu vou explicar em mais detalhe. Então, a raiz. Esse é o diretório raiz do sistema. O conteúdo da raiz deve ser adequado para o boot, para a inicialização do sistema, para a restauração do sistema, recuperação e também reparo do sistema. Ele deve conter os diretórios ou links para essa finalidade. A raiz do sistema de arquivos, quando a gente faz o particionamento dos vários diretórios, né, eu quero mostrar para vocês esses diretórios para a gente entender depois o particionamento na hora da instalação. A raiz, a gente procura que ela seja pequena, né, frente a todos os outros diretórios, todas as outras partições. Ela é uma partição pequena. É uma partição para ser minimizada. Isso tem uma razão de ser. Tem menor possibilidade de dar problema numa pequena região do disco, né? Do que na maior parte, digamos assim. Então, com essa pequena região do disco, você tem que ter os softwares necessários para recuperar o sistema de outras regiões do disco, por exemplo. O /bin. /bin contém comandos que são necessários quando nenhum outro sistema de arquivos está montado. Quando a gente usa o sistema em Single User Mode, quer dizer, em modo de usuário único,
Nenhum outro subsistema, nenhum outro sistema de arquivos está montado. A gente chama de montado. Montado quer dizer que ele está mapeado, né? No Windows a gente usa essa palavra mapear um compartilhamento de arquivos, por exemplo, né? Ou uma partição para o sistema. E normalmente no Windows se cria uma nova raiz, né? Um mapeamento de um compartilhamento ou de uma partição do disco cria uma nova raiz no sistema de arquivos. O Windows passa a ter C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos. O Windows trabalha desse modo, né? No Linux e no Unix só tem uma única raiz. A raiz é barra. E aí qualquer montagem que é feita, qualquer acesso a compartilhamento é feito dentro de barra, dentro da raiz. A gente vai ver alguns diretórios para isso daqui a pouco. Barra bin, esses diretórios barra bin, barra sbin, que são arquivos de executáveis, são comandos. Eles não devem ter subdiretórios. Barra boot contém tudo o que é necessário para o processo de boot, exceto arquivos de configuração. Então, o kernel do sistema operacional tem que estar em barra boot. Ele está em barra boot e muitas vezes tem um link para ele em barra. É o que acontece no Debian, por exemplo. Tem um link simbólico, que é um atalho. É equivalente a um atalho do Windows, talvez. Mas é um atalho no sistema de arquivos. Então, é um link para um arquivo ou um diretório. Então, barra boot contém o kernel do sistema. Por exemplo, na instalação de Linux em SSDs, é recomendável desligar a anotação de tempo de acesso na partição barra boot. Então, a gente costuma fazer uma partição barra boot separada e desligar a anotação de tempo de acesso. A gente vai ver isso na instalação. É interessante. Barra dev contém arquivos de dispositivos. Isso é bem interessante. As partições do sistema de arquivos, um pendrive, por exemplo, que você vai plugar no sistema, a saída serial, saída USB, enfim, qualquer dispositivo que exista ou que tenha uma conexão no seu sistema de arquivos, é um arquivo em barra dev. Isso aí dá para fazer coisas interessantes. Você pode usar um comando de cópia de arquivo para copiar o conteúdo de um arquivo em barra dev, que é uma partição, por exemplo, para uma imagem no disco. Um comando de cópia de arquivo faz isso. Simplesmente porque o acesso a uma partição é um arquivo no sistema de arquivos, né? Os dispositivos são arquivos. Então é bem interessante isso. Isso facilita bastante coisas. Barra etc. Barra etc é um diretório bastante importante no sistema. Ele contém arquivos de configuração e diretórios específicos do sistema, específicos de cada sistema que é instalado, por exemplo. Ele não deve conter binários, quer dizer, não tem programas executáveis, não tem arquivos executáveis. O diretório X11, X11, né, ou X11, para as configurações do X Windows Systems, é opcional. X Windows Systems é a parte gráfica do Linux. É o ambiente gráfico do Linux. Não confundam com o ambiente de janelas. O X Windows System é um ambiente gráfico onde o sistema de janelas você coloca sobre ele, por exemplo. Com isso, a gente tem no Linux vários ambientes gráficos não digo, mas desktops, né? Ambientes de janelas diferentes. Existem vários ambientes de janelas diferentes que você pode utilizar em cima do X Windows Systems. E o X Windows Systems também pode ser compartilhado via rede, né? O que é uma característica bastante interessante também. Então, só voltando um pouquinho no etc, em barra etc, por exemplo, tem configuração, arquivos de configuração de rede, arquivos de configuração do firewall, por exemplo, o firewall está em barra etc, né? Então, vários arquivos de configuração, aliás,
vamos dizer, todos ou quase todos os arquivos de configuração estão em /etc. Tem uma exceção que é o srlocal etc. Já já eu falo dele. /lib contém bibliotecas compartilhadas necessárias ao boot do sistema e necessários também aos binários do sistema de arquivos raiz. Quer dizer, os binários no sistema de arquivos raiz, né? Isto é, /bin e /sbin. Os módulos do kernel ficam normalmente em /lib /modules, tá? Mas é uma característica opcional. No Debian fica em /lib /modules e a maioria das distribuições do Linux fica em /lib /modules. O que são os módulos do kernel? No Windows, quando você... Eu estou sempre comparando com o Windows porque eu estou imaginando que a maior parte das pessoas usam Windows, né? Eu acredito que seja assim ainda. Mas, enfim, no Windows, quando você instala uma placa de vídeo, enfim, você instala um hardware novo, você tem que usar o driver fornecido pelo fabricante. Normalmente o fabricante dá o driver de alguma maneira. Antigamente era disquete, agora é CD ou pendrive, seja lá o que for. Eu não peguei mais o Windows, não sei mais como é que eles distribuem. Ou o próprio Windows vai procurar na internet, né? Também acontece isso. No caso do Linux, os módulos dão suporte ao hardware do sistema, o hardware onde você vai instalar. É por isso que você pega um CD do Linux, um DVD, e instala em qualquer máquina, enfim, em qualquer hardware, né? Em qualquer PC. O Linux contém módulos do hardware que está disponível. E ele carrega esses módulos sob demanda. À medida que ele reconhece o hardware, ele carrega o módulo automaticamente. Eventualmente, existe firmwares que são fechados, né, que não são abertos, não são código aberto. Então, o que acontece é que isso fica distribuído numa parte separada da distribuição, muitas vezes. No Debian, fica num lugar separado, num diretório separado da distribuição. Então, quando você tem uma máquina que, por exemplo, a placa de rede, ela não é reconhecida, você tem que pegar baixar um DVD, né, de instalação que tem já o firmware já nele, quer dizer, já foi feito com o firmware incluso, né? E aí ele vai reconhecer a tua placa de rede e o restante vem pela internet, você instala pela internet. O restante que for, por exemplo, de firmware fechado, né? Quer dizer, drivers fechados dos fabricantes. Vamos continuar na hierarquia barra. /MNT. Aqui é um ponto interessante. /MNT é um ponto de montagem temporário de sistemas de arquivos. Quer dizer, se eu quero montar temporariamente um compartilhamento de uma outra máquina, por exemplo, eu acesso em /MNT. Depois eu tiro o acesso, eu removo o acesso, eu desmonto. A gente chama de montar e desmontar, o que no Windows eles chamam de compartilhar, né? De acessar um compartilhamento, por exemplo. Aqui é montagem e desmontagem. Existe um comando chamado mount, para montar sistemas de arquivos. /OPT, reservado para instalação de aplicações adicionais. O pacote será instalado em um diretório /OPT/pacote. E configurações relacionadas a esse pacote normalmente estão em /etc/opt. Por exemplo, o imposto de renda, ele instala no local errado. Por padrão, eu baixo o imposto de renda para instalar no Linux, né? O aplicativo do imposto de renda da Receita Federal. Eles têm um aplicativo para Linux também, felizmente. Aliás, quando eles fizeram esse aplicativo para Linux, que é em Java,
foi quando eu formatei minha partição do Windows e nunca mais usei o Windows. Bom, usar como usuário final, né? Eventualmente eu sei utilizar, mas não uso como usuário final. Então, o imposto de renda em Java, ele instala por padrão em /usr/local, que é um diretório destinado a desenvolvimento local. Quer dizer, eu vou falar dele daqui a pouco, mas eu já adianto. Esse diretório é destinado a quando eu baixo os fontes para compilar na minha máquina. Porque o Linux e os seus sistemas, né, atrelados, eles são, enfim, as aplicações, elas são, em sua maioria, aplicações software livre. Quer dizer, você tem acesso ao código-fonte, você pode baixar e compilar todo o sistema. O Debian mantém todo o software livre num diretório chamado main, na distribuição. E aí ele tem diretório chamado contrib, que é para software que, enfim, que não é livre, são contribuições, e non-free, para software não livre. Tem uma diferença entre contrib e non-free, mas não vem ao caso agora. Eu modifico, eu instalo o Java, o imposto de renda, aliás, em Java, né, em /opt, porque /usr local não é correto de acordo com o sistema de hierarquia padrão do sistema de arquivos. /root /root é o diretório home do usuário root, o administrador do sistema. O administrador do sistema tem um diretório na raiz, que é aberto só para ele. Ninguém acessa /root. Já o administrador do sistema acessa qualquer coisa no sistema. O administrador do sistema tem poder de deletar todo o sistema, por exemplo. Ele consegue fazer isso, sem ser perguntado. Essa é uma outra característica do Unix e do Windows. Quem trabalha com Unix tem que saber muito bem o que está fazendo, porque ele pode fazer uma besteira grande no sistema, sem ser perguntado se é isso mesmo que ele quer fazer. O Windows é o contrário, né? O Windows sempre pergunta se o usuário quer mesmo fazer determinada coisa. É uma característica para usuários, para todo mundo poder usar. /sbin. Continuamos na hierarquia raiz. /sbin contém utilitários usados para a administração do sistema e outros executáveis para uso somente do administrador. Normalmente, /sbin contém executáveis que o administrador utilizaria, enquanto /bin contém executáveis que um usuário comum utilizaria, né? Mas, assim, normalmente, executáveis em /sbin, um usuário comum, muitas vezes, não pode utilizar, não consegue. Por exemplo, o usuário comum não consegue mudar a configuração de rede. Ele consegue mostrar a configuração de rede, mas não consegue modificar. Então, o administrador consegue modificar, né, as configurações de rede. Programas que serão executados após a montagem de /usr, supondo /usr sempre uma partição separada, né? A gente separa normalmente em partições. Ficam em /usr/sbin e programas instalados localmente pelo administrador em usr local sbin. Esses diretórios bin e sbin, eles têm ainda na hierarquia usr, /usr, e na hierarquia /usr local, que são diretórios, são arquivos para você compilar localmente. Já eu vou falar de /usr e vou falar de usr local também. /tmp, disponível para programas que necessitam de arquivos temporários. Seu conteúdo não precisa ser mantido de uma sessão para outra, e normalmente
ele é limpo quando você reinicializa a máquina. Então, é um diretório para arquivos temporários mesmo. As aplicações utilizam esse diretório para arquivos temporários. E, bom, qualquer pessoa pode gravar ali. Qualquer usuário pode gravar o que quiser ali. Normalmente, o /tmp, por segurança, a gente coloca numa partição separada. Porque se ele faz parte da raiz, a gente pode encher a raiz de arquivos. Um usuário poderia encher a raiz de arquivos escrevendo em /tmp. Né? Isso aí ia inviabilizar a execução do sistema. Então, a raiz fica bem separada das outras partições. Normalmente, a gente faz isso por segurança do sistema. /proc. Esse é um diretório virtual, ele existe na memória. Ele tem informações sobre o kernel e sobre processos. É comum a gente fazer modificações no kernel editando arquivos em /proc. Colocando valores em arquivos em /proc. Vamos lá, /usr. /usr é a segunda maior seção do sistema de arquivos. É chamada de segunda hierarquia. É compartilhável e é compartilhável somente para leitura. Né? Compartilhando /usr, o compartilhamento fica somente para leitura. Vamos ver como é que vocês estão aí. Legal. Os pacotes de software da distribuição são instalados nessa hierarquia. E também existe documentação desses pacotes dentro dessa hierarquia, que é em /usr, /share, /doc. Normalmente, a gente configura um servidor web na máquina e coloca esse diretório /usr, /share, /doc para ser compartilhado via web, localmente. Né? Não para o mundo, mas localmente apenas. Porque muita documentação que a gente instala, ela é HTML. Então, você abre no navegador, abre a documentação em HTML e você estuda ali a documentação, usa a aplicação, vai aprendendo como utilizar a aplicação. São diretórios necessários em /usr. Diretório bin, /usr, bin, que tem comandos do usuário, /usr, lib, /usr local, que é a hierarquia local, né? /usr, sbin e /usr, share, como, por exemplo, /usr, sharedoc, que tem dados de independência de arquitetura. Eu vou falar um pouco de cada um desses diretórios. E, especificamente, do usr local, falo um pouquinho mais. Então, o /usr, bin contém comandos de usuários. Aqui tem comandos de usuários que não são necessários para a recuperação do sistema. São outros comandos de usuários, que são necessários depois que /usr é montado. Esse é o padrão da hierarquia de sistema de arquivos. Né? Mas não quer dizer que todas as distribuições sigam piamente esse padrão. Né? Então, eventualmente, mesmo no Debian, eles colocam repetidos comandos em /bin e /usr, bin. O Debian muitas vezes faz isso. /usr, lib inclui arquivos objeto e bibliotecas. Bibliotecas da linguagem C, arquivos objeto de linguagem C, por exemplo, arquivos já compilados, né, para programas que foram compilados já. Em alguns sistemas pode incluir binários internos, que não são executados diretamente por usuários ou script shell. São aplicações, só as aplicações podem utilizar, aplicações podem utilizar um único subdiretório em /usr, lib. Esses binários que são incluídos em usr-lib são binários que são incluídos por razões históricas, muitas vezes. E eles são executados apenas pelos próprios subsistemas do sistema instalado. Por exemplo, um servidor de e-mail, por exemplo. Né?
Existe também um diretório /usr/libexec, que é opcional para uso de binários internos que são executados que não são executados por usuários ou script shell. Quer dizer, que não são diretamente ou indiretamente executados por usuários ou indiretamente por script shell. Essa ideia. Pessoal, se vocês estiverem fazendo perguntas no chat, eu não estou vendo o chat, né? Então eu não consigo ver as perguntas. Mas, enfim, o pessoal me avisa aí, os professores me avisam se tiver alguma pergunta, por favor. Vamos lá. A hierarquia /usr local está dentro da hierarquia /usr e ela é para uso do administrador, para instalação de software localmente. Corresponde a uma hierarquia local. Olha, eu também tenho diretório bin dentro de USR local. Dá para ver aí? Acho que ficou um pouco pequeno, talvez, mas talvez dê para ver. Vamos ver. Eu também tenho diretório USR local etc, o USR local games. Se eu tiver compilado um jogo localmente, né, eu coloco ali. Então, tudo que eu tiver compilado localmente, eu coloco dentro de USR local. Eu já instalei certa vez um script que busca informações no currículo do CNPq, currículo Lattes. Então ele ficou em USR local, porque ele é um script local, né? Não fui eu que fiz o script, mas enfim, normalmente scripts que eu baixo eu coloco no USR local, porque aí os usuários do sistema podem utilizar. A hierarquia /usr ainda, /usr/sbin, contém binários não essenciais, quer dizer, se eles fossem essenciais estariam em /sbin na raiz, né? Usados exclusivamente pelo administrador do sistema. /usr/share contém arquivos de dados independentes de arquitetura, planejados para ser compartilhável entre todas as arquiteturas de um mesmo sistema operacional. Então, são dados que são compartilhados enfim, pelos sistemas e são independentes de arquitetura. Então, eles podem ser compartilhados entre várias arquiteturas, entre máquinas de arquiteturas diferentes, né? /usr/share/man contém as páginas de manual do sistema. Você digita man comando para ver o manual desse comando. Letra Q sai. Eu acho que eu consigo demonstrar alguma coisa aqui, vamos ver. Você consegue ver meu terminal aí? Vamos ver. Consegue ver esse terminal aí? Aí, professor, agora está bom. Tá vendo o terminal aí? Sim? Joia. Sim. Maravilha. Vamos lá. Então, se eu dou um man, por exemplo, man ls, ls é um comando de listar sistema de arquivos. Eu entro na página de manual do comando ls. Ele mostra como é que eu utilizo esse comando, enfim, opções desse comando, ele mostra várias coisas. Ele fala ali embaixo, pressione H para help ou Q para sair. Letra Q sai. As páginas de manual, então, ficam em /usr Sherman. Olha aí. Ó. Essas são as páginas de manual. São as páginas de manual do sistema. Man 5, Man 6, Man 7, Man 2. É de lá que o man abre a página do ls, por exemplo, de algum desses diretórios. Como a página está em português, ela está no diretório ptbr. Como está aqui, ó, ptbr. Ela estava em português? Nem reparei. Deixa eu ver. Sim. Sim, está em português. Ótimo. Então, vamos voltar lá. Vou voltar à apresentação.
Muito bem. Então, os comandos, eles têm páginas de manual. Você não sabe muito bem utilizar um comando, ou você quer procurar determinada opção do comando para fazer uma determinada função, né? Você olha a página de manual do comando. Man, o nome do comando. Tem páginas de manual que são bastante extensas. Se der um man bash mostra toda a linguagem de programação shell. Ele te ensina a programar no shell. Eu falei sobre o diretório /usr share ter dados independentes de arquitetura. O que é essa arquitetura? Por exemplo, o Debian ele tem 10 arquiteturas disponíveis na sua distribuição. Então você pode baixar lá um ISO do Debian para AMD64, que é a arquitetura que a gente está usando ultimamente, né? A AMD64 é a arquitetura Intel, AMD e Intel 64 bits. Mas tem também para ARM64, ARM-EL, aí já não sei que arquitetura que é essa, não convivo, ARM-HF, i386, que é a arquitetura antiga, né, 32 bits, MIPS, que é também um processador antigo, PPC64, é a arquitetura dos Macintosh antes deles adotarem Intel. Né? Atualmente, os Macintosh da Apple são Intel também. E S390, enfim. São arquiteturas onde o Debian tem suporte nas distribuições. São subdiretórios necessários em /usr/share, necessários. O man, para os diretórios manuais online, né, como a gente viu, e miscelânea, para dados independentes de arquitetura, miscelânea de dados independentes da arquitetura. Tem arquivos, tem diretórios de cores ali, mas acho que esses são os opcionais, deixa eu ver aqui. São os opcionais, né? São diretórios opcionais se há determinado subsistema instalado. Então, você pode pegar uma distribuição, por exemplo, em que só tem os subdiretórios necessários em /usr/share, apenas man e miss. E você pode ter pegar uma distribuição que tem vários desses diretórios opcionais. O Debian tem vários desses diretórios opcionais. Color, por exemplo, é um diretório que tem esquemas de cores, CMK, RGB, para uso das aplicações. O GIMP, por exemplo, e outras aplicações. PPD, por exemplo, tem os drivers de impressora, né, os PPDs das impressoras. E o SR ShareDoc, que eu falei para vocês, ó. Miscelânea de documentação, opcional. Né? O Debian tem bastante... O Debian tem pacotes de documentação, para você ter uma ideia. Então, eu posso instalar uma aplicação e eu posso instalar o pacote, opcionalmente, né? Eu posso instalar o pacote de documentação daquela aplicação. Para eu ler a documentação e entender como usar, como utilizá-la. Tem muita documentação livre para você aprender tudo que você quiser no Linux. São subdiretórios opcionais de subsistemas específicos de /usr. Né? Eu tinha mostrado antes os diretórios que são obrigatórios. Então, diretórios opcionais são games, include, libexec, o libqual. Esse libqual é, por exemplo, lib64, lib32, que são bibliotecas para você executar programas em 32 bits e em 64 bits. E src. Eu vou comentar sobre alguns desses diretórios também, para passar para /var, antes de passar para /var. E eu termino em /var e a gente já parte para a instalação. Vamos ver como é que eu estou de horário. 8h10. Vamos ver se dá tempo.
Então, o SR include contém os arquivos include de uso geral da linguagem de programação C. São arquivos .h, né? O SRSRC contém o código-fonte de pacotes não locais, para eu compilar localmente. O código-fonte do kernel fica nesse diretório quando instalado. Então, eu posso baixar o código-fonte do kernel e compilar um kernel para a minha máquina, específico para o meu hardware. Esse libqual, aqui ficou um caractere estranho, eu não consegui colocar menor maior, mas depois eu tento isso. Isso aqui é /USR/lib, aí está entre menor, maior, né? O qual é de qualificação. Tem o mesmo papel de /USR/lib, né? Contém bibliotecas do sistema. Porém, para formatos binários diferentes, como a arquitetura 64 bits e 32 bits, por exemplo. Finalmente, /var. Contém arquivos de dados variáveis, como diretórios de spool, spool de impressão, spool de e-mail. São diretórios que armazenam temporariamente os arquivos, né, e vão liberando conforme você vai utilizando. Você tem uma impressora, você imprime os arquivos em sequência na impressora, né? Então, esses arquivos vão sendo acumulados no diretório de spool. E aí são impressos na sequência. Também contém arquivos de log e arquivos temporários. Há subdiretórios compartilháveis e outros não compartilháveis. Já eu explico essa parte no próximo slide. Então, são alguns diretórios, o cache, varcache, varlib. Varcache contém, por exemplo, o cache do apt, quando a gente vai instalar pacotes no Debian. Ele baixa os pacotes para varcache apt. Varlog contém os logs do sistema. Muitas vezes você não quer manter os logs na sua máquina, você tem um servidor de logs para você gravar os logs. Vartmp é um outro diretório que é com permissão de escrita por todo mundo. Então é importante que /var tenha uma partição separada. Se /var lotar, eu não tenho mais log, mas o sistema continua funcionando. Então /var log, /var lock e /var run são não compartilháveis, são específicos da máquina. Mas eu posso ter um servidor de log onde eu faço log. /var mail, varcache man, que é o manual, varcache fonts e varspool news podem ser compartilhados. São diretórios que, se os serviços estiverem instalados, você pode compartilhar. Fontes, por exemplo, você pode compartilhar. O /var é especificado para tornar possível montar /USR como somente leitura. Porque o /var, ele não é somente leitura, ele contém conteúdo variável. Ele é escrito durante a utilização do sistema. Ele não pode ser somente leitura. O /USR pode ser montado somente leitura. São subdiretórios opcionais de subsistemas específicos para /var. Quer dizer, se esses softwares estão instalados, vão existir esses subdiretórios. Então, account, crash, games, mail, YP, que é do database do NIS, né? Network Information Service. É opcional, depende de estar instalado. Eu termino aqui essa parte de apresentação. As referências são desse documento aqui, ó, o File System Hierarchy Standard 3, versão 3. É o atual, ele é de 2015. Eu tenho que agradecer por essa palestra para dar para vocês, porque eu me atualizei, porque eu estava com um File System, um FHS mais antigo. Então, foi bom. Eu quero demonstrar para vocês a instalação do Debian. E aí o particionamento. Eu tenho, vamos ver, uns 20 minutos, eu creio. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu tenho aqui o Oracle VirtualBox. Acho que vocês conseguem ver aí, né? E eu vou instalar o Debian. Eu já configurei ele para instalar.
Vamos lá. Está aqui. Eu vou fazer uma instalação. A instalação pode ser gráfica. Se ela for gráfica, ela vai instalar a parte gráfica, mas eu baixei o arquivo que é a instalação netinst. Netinst é um arquivo pequeno que instala rapidamente, mas ele baixa tudo da internet que for necessário. Eu vou fazer a instalação modo texto, porque eu quero mostrar para vocês as partições. O esquema de fazer o particionamento é parecido. Em modo texto, ele faz essa instalação com um texto mais amigável, né? Eu posso usar as setinhas, por exemplo. Aqui é o país, território ou área, Brasil. O teclado, português brasileiro. Detectando hardware, carregando componentes adicionais. Ele está carregando isso da própria imagem, né? Do próprio ISO. Esse ISO eu posso, por exemplo, transformar para um pendrive, mandar para um pendrive. E aí o pendrive se torna bootável e eu consigo instalar em qualquer máquina com USB. Tentando autoconfiguração de IPv6. Configurando a rede. Agora o nome da máquina. Ele sugere sempre Debian, né? Eu coloco o nome da minha máquina, mas eu vou colocar Debian aqui mesmo. Nome de domínio eu vou deixar em branco. Senha do root. Ele pede para você criar a senha do root. Eu vou colocar como root mesmo, mas a senha do root a gente coloca normalmente uma coisa bem difícil, mas que a gente lembre. Informe novamente a senha. Coloquei root. Nome completo do novo usuário. Eu vou colocar o meu nome, Alexander. Nome do usuário da conta. Meu usuário é sempre a Luz. Porque é Alexander Luz, né? Então eu sempre uso o usuário a Luz. Escolho uma senha para o novo usuário. Eu vou colocar Alex também. Alex. Minhas senhas não são tão fáceis assim, mas eu gosto. Aqui eu vou fazer rápido. Obtendo a hora de um servidor de hora da rede. Normalmente ele faz isso. Configurar o relógio. Vou colocar aqui São Paulo. Maravilha. Eu quero ir para particionamento para a gente entender as partições. Então, eu estou passando rápido essa parte aqui. Aqui o particionamento. Ele pode ser assistido e usar o disco inteiro. Ele pode ser assistido e usar o disco inteiro e configurar LVM, que é o Linux Volume Manager. São volumes variáveis, então as partições não são fixas, você pode variar o tamanho delas depois. Usar o disco todo e LVM criptografado é possível também. Eu sempre uso o particionamento manual. Eu crio as minhas partições. Então esse aqui é o meu disco. Tá? Eu vou criar as partições aqui. Eu tenho que ir no disco para criar as partições. Meu SDA, né? Ele tá livre. Ele não tem partição nenhuma. Então tá aqui, vai ser criada uma nova tabela de partições. Sim, eu quero criar uma nova tabela de partições. Agora aqui eu tenho o espaço livre. Eu tenho que ir no espaço livre para criar a minha partição. Eu tenho 8.6 GB. Não era o que eu queria não, mas eu vou falar para vocês mais ou menos o que eu faço com isso. Criar uma nova partição. Em geral, eu crio uma partição barra boot. Uma partição barra boot, ela tem que ter em torno de 600 megabytes. 600 megabytes. Eu vou aqui continuar. Primária, no início, beleza. Sistema de arquivos com journaling ext4. O journaling é essa característica de quando acaba a luz, por exemplo, acabou a força, a máquina caiu. Você não tem no break, né? A máquina caiu. Ela se recupera rapidamente, porque de todo o arquivo aberto, ela faz um log em disco. E aí o problema que existia antes de ter esse journaling é que tinha que entrar no Windows entrava o chkdisk, né? E no Linux entrava o FSCK, varrendo o disco rígido inteiro em busca do sistema dos arquivos abertos, para consertar esses arquivos. Agora não, agora eles leem o log e consertam os arquivos nos lugares corretos onde eles estão.
Então a recuperação do sistema é muito mais rápida. É perfeito. Ponto de montagem. Eu vou escolher aqui, ó, /boot. Olha as partições sugeridas. Olha as partições que eu contei para vocês. O barra é o sistema de arquivos raiz, ele sempre sugere primeiro. Mas primeiro eu coloco o /boot. /home, /tmp, /usr, /var, /srv, que são dados de serviços fornecidos pelo sistema, /opt, /usr local. Eu normalmente não crio todas essas partições, mas principalmente eu crio /home, o /boot, /home, /tmp, /usr e /var. Esses eu crio todos, crio sempre. Eventualmente eu crio /usr local separado, mas é só quando eu tenho uma partição separada bem grande, para deixar o espaço livre para /usr local. Mas /srv, normalmente eu faço um link para /usr local, e /opt, às vezes eu crio uma partição, às vezes eu coloco um link para /usr local. Eu faço uma bagunça no sistema de arquivos. Sai um pouco do padrão. Mas é porque eu não quero criar outras partições. Então, /boot. Esse é o ponto de montagem. Agora eu vou finalizar a configuração da partição. Tá aí, eu já tenho uma partição /boot. Vai ser formatada, tem um F, vai ser formatada e vai ter um ponto de montagem /boot. Eu vou no espaço livre de novo e vou criar uma nova partição. Ele sempre sugere o tamanho restante total, né? Eu vou criar uma partição de 2 GB. 2 GB é o suficiente para... eu colocaria 10 GB para raiz, tá? Primária, início. Essa é a raiz. Eu vou finalizar a configuração da partição. /usr tem que ficar com a maior parte, né? Então, é que eu não posso criar uma partição maior aqui, mas enfim, eu vou criar com 4 GB para /usr. /usr tem que ser grande porque eu vou instalar todas as aplicações. Já vou começar a criar partições lógicas. Essa aqui é /usr. Finalizar a configuração da partição. Vou no espaço livre, criar uma nova partição. E eu vou criar /var com o restante. /var. Na verdade, eu preciso criar /tmp também. Agora não tem mais espaço para criar /tmp. Vou remover /var. Excluir partição. Agora eu vou criar uma nova partição. Vou colocar 1 GB para /var. /var. Finalizar. E eu vou colocar 1 GB para /tmp. O restante para /tmp. Tá aqui. Tem uma coisa importante que é que a gente tem que criar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu sempre tenho que criar uma área de troca, swap. Eu não criei aqui porque o espaço é muito pequeno. Você tem 8 GB, eu devia ter colocado um disco maior. Não prestei atenção nisso. Mas normalmente a gente cria. O swap é uma partição de troca. Faz parte da memória virtual do sistema. O Windows ele tem um arquivo de memória virtual, ou pelo menos tinha até pouco tempo, chamado pagefile.sys. Vocês me confirmam se ainda tem. Ele aumenta o tamanho desse arquivo à medida que ele precisa de memória virtual. Que ele precisa utilizar memória de disco, na verdade. Memória virtual é memória RAM mais memória de disco. O Linux ele tem uma partição de swap para isso. Ele cria uma partição para usar a memória virtual. Essa partição, se ela for do tamanho da memória RAM, você pode usar o Hibernate. Você pode mandar hibernar o teu sistema.
É uma característica interessante. E bom, aqui tem também partição EFS, por exemplo, para BIOS e EFS, mas aqui não tem, aqui não apareceu, por causa da máquina virtual, por causa da máquina virtual, né? Então vamos lá, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Ele está reclamando que eu não selecionei uma partição de swap. Ele reclama disso se eu não faço. Deseja voltar ao menu de particionamento? Sim, vou voltar. Eu vou remover o barra boot, vou deixar ele na raiz e vou colocar ele como swap, para ele não reclamar mais disso. Pronto, área de troca swap, ele não precisa mais nada. Finalizar o particionamento e escrever no disco. Agora ele vem para cá. Agora que ele vai fazer a formatação e fazer a instalação. Escrever as mudanças nos discos, sim. Ele formata as partições. É interessante você ter uma partição barra home separada. Eu não coloquei aqui, mas a barra home é interessante você ter separada mesmo no Windows. Você tem uma partição barra home, uma partição de usuário separada. No Windows é diretório user, se não me engano. Porque você pode reinstalar o sistema formatando as outras partições e não formatar o barra home. Eu faço isso aqui. Nessa máquina que eu estou usando, eu tenho um disco SSD de 128 GB. Nesse disco, eu deixei a partição barra USR, por exemplo. Eu deixei a raiz, o barra USR. A raiz barra USR. Deixei isso. Porque barra USR tem os programas instalados, né? Então os programas carregam muito rapidamente, vindo de um SSD. Já o meu disco rígido com 1 TB, lá está o barra home, lá está o barra var, né? Lá tem barra tmp. Essas partições eu deixei para acessar a partir do disco rígido. Eu montei a partir do disco rígido. Então, quando eu faço uma nova instalação, se eu quiser instalar, assim, se eu quiser fazer uma nova instalação, normalmente não precisa. Mas se eu quiser fazer uma nova instalação, eu formato a raiz, eu formato barra USR, eu formato barra var, mas eu não formato barra USR local, que tem software que eu desenvolvo. Eu não formato barra home, por exemplo, que tem os diretórios de usuários. Eu não formato essas partições. Ele está instalando um sistema básico, e isso aqui ele demora um pouquinho, mas é um sistema básico pequeno, então, mas ele baixa na internet, então ele demora um pouquinho. Vamos ver. Eu vou deixar para perguntas. Tem uns minutinhos, uns 5 minutinhos aí. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Eu acho que deu uma travada aqui. Não sei como é que vocês estão aí. Vocês estão aí ainda? Tudo certo, professor. Pode ou minimizar a tela, ou se o senhor conseguir acessar o Teams de novo aí, tudo bem. Vou tentar aqui, mas acho que deu uma travada no Teams. Não estou conseguindo minimizar a tela, não. Eu vou fechar o... Agora foi, vamos ver. Não, não deu.
Ok, salvar o estado da máquina. Acho que vou ter que derrubar a aplicação. Vamos ver se voltou. Não, não voltou. Então vou derrubar. Professor, só um parênteses aqui. Pessoal, vocês que estão participando aí, aproveitem para mandar uma pergunta ou algum comentário para o professor a respeito aí, né, do tema sobre sistema operacional, alguma dúvida. E aí a gente vai interagindo antes de partirmos aí para a próxima apresentação. Isso. Podem perguntar aí à vontade. Ah, joia. Agora sim. Voltei. Fechei. Tive que fechar de não terminar o texto. Bom, pessoal, aí vou terminar aqui, vamos ver. Tá meio travadinho aqui. Vocês estão aí ainda? Acho que não, né? Tá tudo certo, professor. Estão aí? Então eu vou sair do Teams e vou entrar de Enquanto novo. só teve elogio só da apresentação. Legal. Vou sair, vou entrar de novo e o Marciano acho que pode assumir.